Pra galera participar com a gente também, tá? Manda aí no teu superchat qual técnico você acha que faz sentido. E aqui, ô, senhores, eu queria fazer o exercício de que não é o que a gente, entre aspas, gosta. Eu acho que tem que levar em consideração o que o VS falou. Do Vasco. Contexto do Vasco. Beleza. Pô, o cara caro, faz sentido pagar tudo isso nesse? Esse cara aqui tem um estilo de jogo assim, não vai combinar com o Vasco pelo elenco que o Vasco tem. Precisa de uma resposta imediata, enfim. Vamos tentar trazer e entender esse contexto do Vasco e aquilo que se encaixaria Máximo melhor. 3 melhores nomes. Melhores nomes. A gente deu moral ainda, né? Porque poderia ser o melhor, né? Então, são 3 ali. Vale o risco, né? Aquela contratação de risco padrão. Nomes do E grupo. esse aqui, pô, não faz sentido realmente. Beleza? Vamos começar aqui. Antônio Oliveira. E aí eu lembro que o Antônio Oliveira, quando participou aqui do programa, você estava, né, no programa, né? Tava. Ele estava com um nome muito próximo do Vasco, lembra? Que a Tava gente até falou, cotado, professor, pode falar aqui no de placa, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo, ninguém vai saber. Pode falar que você está acertado com o Vasco. E aí ele falou, vocês vão se surpreender e tal. E de fato ele não foi pro Vasco da Gama. Vocês vão se surpreender. E parecia que estava muito, muito próximo. Depois, se eu não me engano, ele foi pro esporte, pode ser? Acho que foi pro esporte. Não me lembro. Acabou tendo uma passagem muito curta lá também, né? Também. Enfim, Antônio Oliveira, que num primeiro momento deu um jeito ali no Corinthians, depois o trabalho não engrenou. Caio Capito, tá balançando a cabeça, tá tudo bem? Tô achando que não faz sentido. Acho que não faz sentido. Esse momento do Vasco é um momento. A gente vai botar o contexto sempre em toda a nossa análise. E eu acho que o Antônio Oliveira, ele teve aquele trabalho bom no Cuiabá. No Corinthians, ele não conseguiu fazer acontecer. Já escutei de algumas pessoas que trabalharam com o Antônio Oliveira dentro do Corinthians que não gostaram tanto assim do que viram lá dentro, e eu não acho que seja um técnico com laço para assumir essa bronca hoje para pegar o Vasco. Você falou, o Antônio Oliveira assumiu o Sport, não durou muito lá, não acho que seja uma solução para o Vasco. Depois foi pro Remo, foi muito criticado no Remo. Exatamente. Também. Depois. E o VSR? Eu acho que não faz sentido. Assim, Na verdade, isso do Remo eu tinha esquecido. Todas essas questões aí são pensando com a cabeça do Vasco, né? Daquilo que Pensando parece. pro lado do agora Vasco, São né? Januário. Isso. Não, porque, de repente, por exemplo, Pepe o Guardiola. Guanais, só pra Não antecipar. vai acabar com a brincadeira, hein? Não, é porque eu acho que o Guanais, ele tem uma resposta pensando com a cabeça do Vasco, Dele. outra com a cabeça do Guanais. É Sim, isso que eu tô sim, querendo perfeito, dizer. perfeito. Tá? É com a cabeça do Vasco. Isso. Eu acho que não faz sentido. O Antônio Oliveira. Eu acho que não. Eu acho que os últimos trabalhos dele não credenciam a pegar o Vasco, ainda mais na situação que o Vasco está. Então, eu não investiria. Eu acho que o termo não faz sentido, a minha crítica habitual à nossa produção, porque o Vasco, infelizmente, não tem feito sentido há muito tempo. Então, qualquer coisa. Então, por exemplo, sei lá... É tipo na matemática, né? O menos com menos Isso. vira mais. mais. Então, Às vezes não faz dois não faz sentido, Então, passa por a exemplo, fazer sentido. exato. Se botasse ali nomes assim, Virgínia, Dias Toffoli, Cabo Daciolo, que é aquele negócio. vascaíno. Porque se o Vasco anuncia, não vai ser surpresa também. Não, Cabo Daciolo, que é o grande vascaíno, é o novo, né, treinador do Vasco, que Aí é o o cara- talvez candidato. Por que Cabo da Ciolo, né? Exato. Pô! Imagina. O nome do novo técnico do Vasco o é grande Cabo da vascaíno. Ciolo. Pô! Exato. Seria, enfim. Dito O isso, Ciro Gomes vai dito comandar isso, pelo não faz telefone. Exatamente, pode ser. Eu não contrataria. não contrataria. Então não faz sentido ali. Não contrataria. Perfeito. Então o Antônio Oliveira ali do não faz sentido. Porque assim, tem uma questão também financeira, embora como a Aline falou, né, deu uma aliviada, né, na folha salarial e tal, mas a gente sabe da realidade do Vasco. Por exemplo, o Sampinha é um cara que a gente sabe que não é. Então, Meu Sampaoli, Deus, Sampaoli. eu ouso dizer, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. O Sampaoli é o mais não faz sentido de todos que estão aí. Pro Vasco e pra qualquer eu clube no sempre mundo. faço questão Sampaoli? de lembrar que o Nesse Sampaoli é um dos maiores casos de supervalorização de um cidadão no futebol brasileiro. Para Não dizer existe mundial. nenhum país no mundo que gosta mais do Sampaoli do que o Brasil. É a Argentina. Talvez o Chile, né? Não, a Não, Argentina. e o Chile com Só o certeza. Chile. Só E o ele Chile. teria motivos. É, porque o São Paulo em tem 6 meses no que Santos. vamos ser Melhor sinceros peça da aqui, história uma do grande Chile. potência no futebol mundial, né?
Campeonato chileno pegando fogo. Não, é, Se da- amanhã da a gente Copa transmitir América e aqui da- na TNT, Não. excelente Não, campeonato. a gente transmite lá, a Neste gente momento, transmite, A inclusive. gente Hã? transmite lá. Várias A gente vezes transmite pra tá na caramba. HBO Max. Opa, neste jogo. momento, não, mas Só pra Lá. constar. mas TNT Esporte TNT Brasil, Esporte irmão. Chile, Quem só. paga minha Não, mas conta. várias vezes Vai aqui na pra- HBO vai Max pra daqui tem família. lá o jogo do Não, campeonato. Não chega a ser uma Família potência. TNT. É importante pros chilenos, pra nós não é. Não, mas é isso. Eu acho que o São Paulo é muito superestimado no futebol brasileiro. Muito. Ele tem 6 meses bons no Galo, 6 meses bons no Santos de trabalho e nada mais. E sério, pro gelado. E uma gestão péssima. Bom mesmo é no Santos. No Galo é mais ou no menos. Galo Ele é mais- perdeu é. o Campeonato Brasileiro que estava na mão do É, Galo. mas é por- sem conseguir ganhar só de time da parte de baixo da tabela. É, eu fui um pouco generoso Aquele porque Campeonato eu- 2020 estava na mão do Galo. Um Só pra atleticano lembrar. bem ficou no meu caminhado. ouvido ontem, porque ele montou o time de 21, que não sei o quê. Então eu acabei dando essa moral. Mas é isso, o São Paulo ele nunca fez mais do que aquele trabalho do Santos e do Galo, se quiser considerar, no futebol brasileiro, e tratam ele como se ele fosse o... O Pepe. O Bielsa. Nossa, me irrita muito, velho. E a gestão dele é péssima também, né? a pior de Não, todas. Num hoje- contexto... hoje É a São pior de Paulo. todas. Ele é Vai barato chegar também. num lugar que ele vai precisar gerir o grupo, Você acha que ele vai bater- trazer o grupo. Quantas vezes na porta do Pedrinho É. lá? Quero Não, não, reforço, então, reforço. Você vai chegar num time Cheira, fragilizado mano. num geral, fragilizado em termos de peça, não gosto. Que não tem dinheiro para contratar no nível que ele pede. Aí pra ele já não... Ele vai chegar num grupo que ele vai ter que unir o grupo, gerir o grupo, também em aspectos não só táticos. Ele vai ter que ter o motivacional ali. Pô, só isso aí já é para cortar ele. Só essas 3 coisas é para cortar ele. Não, Ele gosta de dirigir times muito bons. Não é o cenário do Vasco hoje. Ele Que quer tem reforço. dinheiro pra contratar. Não é o cenário do Vasco hoje. Ele vai precisar fazer um churrasco para unir o grupo. Pô, Sim. Ele vai fazer o churrasco do grupo, inclusive. É uma possibilidade muito grande. Botar São os caras Paulo, na então. parrilha lá. Não faz sentido o São Paulo. Beleza. Não faz sentido também. Pro Vasco, não. Roger Machado, cara. tá aí. tá Eu aí. acho que é um dos melhores nomes. É? E eu gosto Pensando muito, tá? no que pensa de futebol o Pedrinho, eu acho que o Eu Roger gosto Machado muito. seria um dos melhores nomes. Não sei se ele quer assumir ou não, mas Você você sair do Diniz pro Roger Machado, você mantém mais ou menos uma linha de trabalho ali, de quem pensa a longo prazo, de quem quer desenvolver os jogadores, de quem quer passar as coisas ali de uma maneira fluida. Seria um dos melhores nomes. E aí, ô Capita? Eu acho que vale o risco. Deixa eu ver aqui. Assim, Pensou bastante. não eu tô pensando porque talvez eu não tenha um terceiro nome, porque eu acho que talvez Não, só... mas lembrando que os melhores nomes é no máximo 3. Então, Se você colocar exatamente. Um Eu acho que Isso é importante. é o vale o máximo risco. 3, né? Eu acho que o Roger Machado é um cara com perfil de pouca energia pro que o clube Vasco da Gama gosta E no necessita. perfil de torcedor. E necessita. De torcida, e digo, de Pedrinho, não sei o quê. É um momento em que um cara tão calmo ou sereno, o Roger Machado é um cara mais nesse perfil, né? Ele talvez Nesse passe, aspecto é bem diferente do Fernando passe uma sensação de muita tranquilidade para um lugar que não é tão tranquilo ou pouco vibrante, porque é o Vasco, então eu não sei se seria um grande nome. Eu sei que tem ideias boas de futebol. O Roger fez um trabalho legal no Inter até certo ponto, depois foi ladeira abaixo e aí não tinha mais o que fazer, também caiu. Então eu colocaria o Roger num vale o risco. Tá. E aí, ô Mauro? Melhores nomes, eu sempre vou colocar o Roger, que eu gosto demais do Roger. Assim, aí eu sou suspeito, eu gosto demais dele como pessoa, eu gosto demais como conhecimento. É uma das pessoas com quem eu conversei que mais conhece de futebol na vida, inclusive o que me fez me sentir muito burro, e até preocupadamente burro, porque logo depois de uma conversa que a gente teve fora do ar e tal, na época que ele dirigiu o Palmeiras, eu liguei para alguns jogadores do Palmeiras. Falei, velho, só uma coisa, vocês entendem o que o Roger fala? Porque eu não entendo. E aí eu tantos méritos dele. Quando ele vai conversar com o jogador, e não que eu fosse uma sumidade, né? Mas assim, ele dá uma baixada de bola, digamos assim, daquelas coisas da... O Rudy Landucci fazia uma imitação brilhante também sobre Era boa. diagonais invertidas, tal, um monte de coisa, tal, difícil e tal. Mas assim,
eu achei que tem demais. Então eu sempre vou colocar o Roger Machado como um dos melhores nomes, mas tudo que o Caio Capita falou, mais uma vez com muita propriedade, é fato em dias como esse. Quero um cara sanguíneo, quero um cara virulento, e não vejo problema. Um treinador que eu acho inferior ao Roger e que fez sucesso no Vasco era o Cristóvão Borges, por exemplo. Tá? Quero esse perfil mais baixo, tal, parecido, até interessante, tem histórias um pouco parecidas de carreira, de clubes na carreira e tal. Mas eu acho sempre o melhor nome. Mas o que o Caio falou é muito importante para esse momento. De repente, momento, né? não é o cara para este momento do Vasco. Para mim é o melhor nome, mas entendo absolutamente o que falou o Caio a respeito do momento do Vasco. Então, 2 ali, né? Porque o VS também foi como o Isso, melhor melhor, nome. sim. Então, perfeito. Vamos lá, o Paivinha, VSR. Não faz sentido. Acho que as tomadas de decisão dele no Botafogo, e principalmente no Fortaleza... O cara ganhou do PSG, VS. Não, tudo bem, mas ele falou uma frase muito boa, né? O cemitério... Sim. O que é O cemitério o está cemitério do cheio de... futebol, Tá cheio de o favoritos. cemitério do futebol está cheio de favoritos. Baita frase. mas A passou frase é isso. o melhor legado Pra dele até agora no mim- futebol pra brasileiro. mim não faz sentido. Acho que o trabalho dele no Fortaleza foi bizarro. O Fortaleza caiu porque quis manter ele mais tempo. Então acho que pro momento do Vasco hoje, eu acho que não faz nenhum sentido. Nem eu, e também já tinha feito um trabalho ruim no Bahia, né? Mas aqui do Bahia foi lá atrás, sim. realmente, mas não... Não Para faz mim é o sentido. que menos sentido faz. É um dos que me faz menos sentido. Se não é o menos, está no top -3. Na zona do rebaixamento, tudo não faz sentido. O Z4. Vamos lá então, pro próximo. Vocês falaram do Renato Gaúcho, vou deixar ele... pode ser agora, vai. Renato Gaúcho, esse cara de repente impacto imediato, que é Melhor mais nome. enérgico, que vai trazer a responsabilidade, chamar o holofote. Faz sentido agora? Eu É o acho, melhor nome? eu acho que o Renato é o melhor nome para assumir o Vasco nesse momento. Pelo laço que ele tem, pelo impacto imediato que ele pode causar nesse time, eu acho que o Renato é um cara bem subestimado assim, no futebol brasileiro, no sentido de a galera continua comprando o personagem que ele mesmo vende, né? E aí ele também tem responsabilidade, mas de que é um cara que meio que não tá nem aí e tal, que não estuda o que a gente sabe e que é óbvio que é mentira, que isso não acontece. Eu acho que o Renato vem de bons trabalhos. O trabalho dele no Fluminense era bom, ele saiu porque acho que deu tilt na cabeça dele depois daquele jogo e aí ele acabou pedindo demissão, mas ele fez um trabalho bom. Acho que o Fluminense jogava a bola, acho que o Fluminense já apresentava algo legal. Teve as várias passagens no Grêmio em que vários momentos ele fez mais com um time que tinha menos e em alguns momentos também... Tivemos a certeza depois que ele saiu, né? Então, tivemos certeza depois que ele saiu, que o time talvez não fosse tudo isso. Então, acho que o Renato é um cara que consegue recuperar jogador, o Renato é um cara que consegue trazer o grupo para ele. E talvez esse elenco do Vasco, depois da saída do Diniz, de ser um cara que às vezes expõe na visão dos caras que estão lá dentro, né? Então, eu acho que o Renato é um ótimo nome pro Vasco da Gama e seria a minha escolha se eu fosse o Pedrinho. Melhores nomes. Tá? Melhores Tudo isso que nomes ele falou, e- um dos melhores nomes, impacto imediato. Talvez Depois fosse que a gente time selecionar dele. os melhores nomes, a gente coloca como o principal ali, só Tá pra bom, gente pode ter ser. esse exercício. Mas pode até botar na frente do Roger, para mim. Pra Sim. você? Sim, Coloca sim, ali, sim, ô, sim. produção, como se fosse um pódio ali, o Renato Gaúcho um pouquinho mais acima ali do Roger Machado, por enquanto. Por favor, se puder. Se não der também, tudo bem, eu entendo o trabalho de vocês, tá tudo certo. Renato Gaúcho, o melhor nome? Um gênio absoluto. Está entre os melhores nomes e talvez ao final. Eu tô toda hora olhando para a lista aqui, pensando assim. Por enquanto, um dos melhores nomes, e se bobear, eu acho que vou falar. É o nome. E lembrando que isso, gente, é para treinador, com todo respeito a eles, e no caso, com todo respeito mesmo, sem querer desrespeitar. Mas, assim, muitas vezes, eu já falei várias vezes sobre convocação de seleção, não sou eu que estou falando. Todos os treinadores de seleção com que eu conversei, claro, fora do ar. E isso é até para nós, gente. Eu já falei até uma experiência própria. Uma vez, graças a Deus, eu acabei sendo contratado. O meu chefe, que é meu amigo até hoje, falou: olha, Mauro, você é a 8ª opção neste momento. Se as outras 7 não rolarem, você vem aí, foi graças a Deus a 8ª. Deu certo que os outros 7 não deram por uma série de motivos. Então, às vezes é o que dá. Tá? Então, assim, faz parte. pro momento, o Abel pra era a questão quinta opção financeira. do Palmeiras e tá aí Pois até é. Era a 5ª e assim, tá bom, vamos entrevistar esse cara aí, É. né? Exatamente. Vamos lá. Pepa, vou pular o Guanais aqui. Cara, o Pepe eu acho que vale o risco, cara. Você acha? Eu acho que vale o risco.
Acho que ele fez um trabalho interessante no Cruzeiro, fez um trabalho que foi interessante em um bom período no esporte. Eu acho que dentro do que está aí, acho que vale o risco. E aí, capitão? Não sei se vale o risco você apostar no Pepa, mano. Nessa altura do campeonato pro Vasco. Eu colocaria em não faz sentido. Mas, Não faz sentido? Mas é dividido ali. Porque a gente vai botar 6, né? Não faz sentido. 6 não faz sentido. Tem 2 ali que são com certeza não faz sentido. Opa. Mas é isso mesmo. É. Eu colocaria no não faz sentido. O Pepa, e você E eu desempata, vale o Mauro? risco. Vale o risco pro Pepa? Ou seja, ficou cada um no... Não, eu vou no não, vale o risco. vale o risco mental. É um vale o risco que poderia ser melhor nome, tá? Eu acho um Pepa? bom treinador, Eu acho que ele não fez nada que dá pra gente cravar que ele Desabonador. não é um técnico Sim. ruim, que é um técnico Não, ruim ou um não. técnico... E nem tem um É, técnico eu acho bom. tudo bem, que também não é um técnico bom, mas diante do mercado, eu acho que vale o risco. É a parada, certinho, perfeitamente, vale o risco. Você está assumindo o risco, porque você não sabe justamente o que ele vai te entregar. Isso. Pepa, perfeitamente. Vamos lá, então. O Milito. Não faz sentido. Desculpa eu ter um momento o Ricardo Martins, mas eu da experiência lá em Nunes na final da Libertadores entre o Botafogo e Galo, estava vendo lá, não estava torcendo para ninguém e tal. Ao final do primeiro tempo, o momento o Ricardo Martins, eu queria descer, até porque estava muito próximo dele, e berrar na orelha dele, arrancar a cabeça dele, no sentido bíblico e republicano. Mauro Betti cara. queria ricardiniar e demitir ele no intervalo. Fala assim, você está demitido no intervalo, não volta 2 a 0, pro segundo tempo. não volta pro segundo tempo. Cara, assim, Eu cara, acho que é um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, assim. um time, evidentemente, assim, maravilhoso, horroroso. Botafogo e tal, mas assim, e lógico, não vou dizer que é só culpa dele e tal, mas assim, já na chegada do Galo, o que aconteceu na Copa do Brasil contra o Flamengo, o que aconteceu na final da Libertadores, assim, e eu achava coisas boas dele, não só eu achava, gente que trabalha com ele também falava muito bem dele, né? Porque hoje, lamentavelmente, a gente realmente mais ouve falar, né? Porque a gente vê o jogo, né, no estádio, no estúdio, ou pela televisão, onde quer que seja, mas o dia a dia a gente não tem mais acesso deploravelmente. A nossa análise é cada vez mais frágil, porque a gente não vê, cara, treino, a gente não conversa, consegue às vezes conversar por WhatsApp, uma mensagem aqui e ali, fora do ar está cada vez mais difícil, né? Você conversar com o diretor, com o atleta, com um membro de comissão técnica, com quem está no dia a dia, né? Então a gente tem uma análise cada vez mais superficial, mas o que aconteceu ali... Enfim, então para mim não faz o menor sentido. Pra você? Eu fico na dúvida entre vale o risco e não faz o menor sentido, mas de fato... Porque assim, se a gente for pensar, né, um técnico que botou o time em duas finais de Copa, né, ou um trabalho, né, sim, não botar também. um técnico, um trabalho que levou o time a 2 finais de Copa. Nas 2 finais, a fragilidade foram absurdas, né? O Galo foi amassado pelo Flamengo em 2 jogos e com um jogador a menos, literalmente, desde o primeiro minuto, o Botafogo foi muito superior ao Atlético. Então acho que ficou essa coisa ali. No Brasileiro, lembremos, esse trabalho se salvou do rebaixamento no meio do segundo tempo, do último jogo, Verdade, do último tendo jogo. tomado uma bola na trave no primeiro tempo. sufoco desgraçado. Né? Então, assim, eu fico entre os dois ali. Acho que se tiver mais uma vaga, pode ir não faz sentido. Porque eu tenho 2 vagas ali que, pra mim... Tá, qualquer coisa a gente muda depois. A gente vê aqui no Ainda pode consenso. ser. Eu acho que o Milito, ele... Mas eu fico bem na dúvida entre Não. vale o risco e não faz sentido. talvez não combine tanto com o que o Pedrinho pense, ou talvez não seja um nome ideal, mas eu acho que pode, se as coisas derem errado com os caras que ele entende como os melhores nomes, eu acho que pode valer o risco. Tá, Eu então, fico bem nesse na momento, você vai de não faz sentido. Eu vou no não faz sentido. Tá, nesse momento, vamos colocar o Milito, então, no não faz sentido, produção. Vamos lá. Galhardo. Não faz nenhum sentido. Por quê? Foi um demitido. Não, vai Demitido sair, não. vai sair no próximo jogo, né? Vai vai Trabalho comandar ruim. o time no último jogo. Gente, o Galhardo, o último grande trabalho dele foi no River lá em 2020. Depois ele estava cotado querendo olhar para a Europa, foi treinar o Al-Ittihad, fez um péssimo trabalho, tanto é que o time saiu dele e foi campeão logo depois. Aí voltou para o River, o trabalho é horrível, sem nenhum tipo de trocadilho. Horrível. Então assim, e é um técnico caríssimo, é um técnico que gosta de trabalhar com times fortes, fortíssimos, que acho que não é o
perfil do Vasco hoje, eu acho que não vai. Não conhece, vai chegar aqui meio desembarcando no futebol brasileiro. Mas nunca. Eu acho que não faz o menor porque sentido. Ele começa, eu tava vendo aqui, por isso que tava no meu celular, é Nacional, River e Al Ittihad. Só isso. Sim. Tipo assim, uma experiência no futebol brasileiro seria interessante. Já foi muito cotado aqui, né? É, Citado. Acho que nunca chegaram às negociações no futebol brasileiro. Eu entendo tudo que o VS fala, mas eu acho que se tem um cara... Eu vou com você, eu tô com você. Se tem um cara que o Vasco poderia dar um tiro meio no escuro, teria que ser o Galhardo. Acompanho o relator. Eu vou de vale o risco, tá? Mas o que não o iria Vitor de jeito falou, nenhum. exatamente, sobretudo a questão financeira e pelo que a gente Não, sabe de assim, trabalho, né? claro. Mas eu ainda vale o risco nesse sentido. Aqui a gente não tá colocando a possibilidade que o Galhardo vai pedir 10 milhões por mês, entendeu? Aí não tem como. É. Se ele aceitar entrar vai pedir nas dinheiro bases... pra caramba. Mas o que é dinheiro pra caramba? Ah, 2? Não. É de Dois? 2,5 de reais então pra lá. Mas Então, a os comissão caras pagavam técnica que isso ele na vem com Argentina muita pra ele? gente, fica Os mais... caras pagavam isso na Argentina Pagava. pra ele? Sim, no e Rio, fora a pagava. comissão É que no técnica, Rio, né? Que dinheiro mal gasto, hein? Porque o trabalho dele realmente... Não, o Ele trabalho vem dele era comissão horroroso, técnica, né? cara. Mas assim... Eu fui ver aqui, ó, 24, 10 vitórias em 25 jogos e em 2025, 22 vitórias em 53 foi pra jogos. Sula, Hã? não foi pra Libertadores, né? O River E tá outra, na Sula. teoria o campeonato argentino pro River Plate deveria ser um pouquinho mais, né? Deveria brigar lá Brigar. no topo. Vamos lá então, Cuca. Daqui a pouco a gente vai com o Ricardo Martins, porque parece que pode pintar lá no Então. Santos também, viu? Cuca, eu vou colocar melhor os nomes, tá? Eu acho como treinador, com experiência, com vontade, dos nomes aqui escolhidos, vou colocar com melhor nomes, ainda vamos, eu tô ainda falando sério, estou nos momentos mais murubetes, assim, toda hora eu tô botando até 3, né, como tá pedindo nossa brincadeira séria aqui e tal, e eu tiro, põe, mas por enquanto eu boto melhor os nomes. E aí, o Beludo vai pra onde? Então, eu tenho muita dúvida se ele... Assim, o Cuca, futebolisticamente falando, acho que é um dos melhores técnicos que a gente tem no futebol brasileiro. O trabalho que ele fez no Galo ano passado foi muito ruim, muito ruim. E aí eu fico na dúvida se é uma parada do... Estamos girando o disco tá arriscado, tá ligado? De toda hora lá, mesmo ambiente, mesma coisa e as coisas não acontecem no Galo e em outro lugar ele pode fazer um bom trabalho, só que ao mesmo tempo o Vasco precisa de um cara que compra o barulho e que esteja lá e que seja um cara confiável. Eu falei. Qual é a certeza que eu tenho de que o Cuca não vai largar o projeto no meio do caminho? Que por algum motivo ele não vai estar lá. E eu acrescento a um ponto aí. Assim, o Cuca tem se mostrado, eu acho o Cuca um treinador do ponto de vista de conceitos e de aplicação muito bom. Agora, o Cuca tem mostrado que quando a coisa não começa a não funcionar, quando as coisas estão funcionando, o time está jogando bem, está vencendo, ele é um. Até quando funciona. Às Ele vezes é até campeão, isso, mas ele normalmente isso. Agora, quando os times começam a ter uma rusguinha Derrapar. aqui, outra ali, ele meio que tem se entregado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Porque as coisas no Vasco, elas não estão acertadas. Se tivesse Exato. acertado, o Diniz tinha continuado e tudo. Então, assim, isso me coloca ali. Dito isso, eu acho que em termos de treinador, eu acho que vale o risco. Tá. Eu também, eu vou botar no Vale o Risco. Perfeitamente. Então vale o risco ali pro Cuca. Bruno Lage, senhores. Bruno Lage? Pra mim, não faz o menor sentido. Agora, Não faz o menor eu acho que sentido. tem Mais um que o ponto, Boi, tá? né? Acho que a gente foi Boi, meio né? pra loucura, assim. Pacheco, Eu né? acho que não tem como o Roger Machado ser melhores nomes e o Cuca tá no Vale o Risco. Eu acho que o Roger Machado tem que cair daí. Ou junto os três, né? Lembrando que pode colocar só um nos melhores nomes. Né? Se quiser deixar só o Renato Gaúcho, no entendimento aqui nosso, que realmente é o único que... É porque eu, particularmente, tenho o entendimento de que o Cuca é mais treinador que o Roger Machado. Eu acho que no vida e obra, assim, não sei se nesse momento é um bom ponto. Então, porque, assim, o final do trabalho dos dois, o do Cuca no Galo e do Roger... O final do trabalho do Roger Machado no Inter também era Muito parecido. era né? desastroso. As oitavas de final que ele faz contra o Flamengo, principalmente o jogo da volta, Nossa Senhora. é uma coisa, assim, Constrangedor. impressionante. Constrangedor. Beleza, se O quiser cair o Roger Machado, pode O Flamengo, pô...
Não chegou nem perto de tomar um gol, um chute no gol. Aliás, se eu Então- não me engano, é a única Tá. vitória do Flamengo na Libertadores por mais de um gol de diferença, se eu não me engano. No ano passado, né? Acho que sim. Tá, então vocês concordam que você vai descer o Roger Machado ou vai subir o Cuca? Eu gostaria de descer o Roger Machado. Você compra isso aí, VS? Pode ser. Acho que pode Então ser. tá bom. Os caras da produção são engraçados, né? Quando só pode um, eles reclamam, só pode um. Aí quando pode três, eles. Estou com. Para dizer que eu estou Você com o tem Ah, relator. não. O Flamengo ganhou da LDU no Maracanã também de 2-0. Estou Foram as com o únicas relator. duas É. vitórias do Flamengo por mais de um gol de diferença na Você Libertadores. tem razão, mas Eu a gente estou é do com o contra. relator. Vai. Mas Vai. Vamos lá. Bruno Lage vai onde? Pra Não mim faz não faz o menor sentido? sentido. Vamos lá. Pra mim não faz o menor o sentido. menor sentido. Então Bruno Lage não faz sentido, o Mauro, Mauro Lembrando acompanha. que o Bruno Lage começou. Pouca gente fala disso, mas a derrocada do Botafogo em 2023 começa quando o Botafogo perde um jogo completamente normal pro Flamengo, de 2-1 ele veio dentro de com casa. papo. Golaço do Bruno 2-1. Henrique. Jogo normal, uma derrota. Ainda tinha a favor dele Tava muitos reclamar pontos na frente. Ainda tinha a favor Não, é dele reclamar inacreditável da aquilo. arbitragem, que tem algumas decisões ali questionáveis. Ele chegou lá e falou: já, se é pra reclamar de mim, eu entrego o cargo. Porra, Mas irmão. ninguém, cara. A Ali- derrota normal, Normal. clássico, cara. Tu perdeu 2-1. Jogo jogado. Tu vai lá e fala, entrega o cargo. Porra! Meu Deus do céu, cara. E o Ganais? Eu nunca vi. E o trabalho dele no Benfica também. Guanais não precisa é nem o falar, melhor né? dos O que nomes. ele- Benfica, depois O que ele tá fez assim. no Benfica. Guanais, Mas eu senhores. acho que estaria nos melhores nomes ali. Pra mim Para o também. Vasco. Para o Vasco. Sim, sim. Para o Vasco. Para o Guanais, eu acho que não faz sentido. Pô, Para vai o jogar Guanais, Libertadores. eu acho que não Eu, faz eu acho que sentido não nesse fa- momento. eu acho que não faz sentido pro Guanais se pensar que na intertemporada ele recusou outros nomes. Mas se a gente isso. parar pra pensar, o Mirassol e o Vasco hoje acho que brigam pelo mesmo campeonato. Sim. Acho que brigam pelo mesmo campeonato. Ele vai ter uma pressão maior no Vasco. Com uma casa muito menos com a arrumada. casa muito Sem menos Libertadores. arrumada. Mas se ele fizer um trabalho de destaque no Vasco, ele vai ter mais destaque do que ele tem Tudo no bem. Mirassol. É que eu acho E que aí ele consegue segurar mais um ano e ainda se manter com, entre aspas, um holofote interessante. no Mirassol. Eu acho. Tá, Eu beleza, acho que ele mas consegue eu acho que cumprir pro o Vasco, projeto de Libertadores. assim, e eu tal. acho que pro Vasco faz sentido, muito sentido, é um dos melhores nomes, porque ano passado ele fez um trabalho com um elenco que, porra, não é essa maravilha toda o elenco do Mirassol, e ele conseguiu fazer um bom trabalho com um time que tinha um padrão, que conseguia jogar e que jogava com bola muitas vezes, e que se a gente fala muito, saidinha do Diniz, o Guanais faz a saidinha do Guanais 200 vezes a mesma coisa, com o Walter pegando na bola 100 vezes por jogo e organizado, conseguindo fazer o time jogar. Então, pro que o Pedrinho também entende como um bom caminho pro Vasco, eu acho que o Guanais nesse momento se encaixa nos melhores nomes. O meu primeiro seria o Renato e depois o Guanais. Você também, o Renato primeiro? Primeiro o Renato, depois o Guanais. Perfeito. Acompanha os relatores. Então, Renato Gaúcho e Guanais, as melhores opções, segundo aqui os nossos comenteiros Estamos com o do Pedrinho, De Placa. então, né?